De acordo com o documento oficial publicado pela Vale, no seu relatório de produção e vendas do primeiro trimestre deste ano, a empresa aumentou 15% nas vendas de minério de ferro, que é a principal commodity negociada pela companhia, além de boas notícias relacionadas a outros minérios. Ainda assim, após o relatório de produção e vendas publicado pela empresa, este mesmo que eu acabei de mostrar, ainda assim a área de investimentos do Banco do Brasil reduziu o preço-alvo das ações Vale 3. E é claro, precisamos entender para qual preço e quais foram as motivações. Olá, meu estudante virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando nisso é que neste vídeo aqui eu vou trazer para a nossa comunidade o relatório de desempenho de produção e vendas da Vale, justamente para a gente entender se a situação da companhia está melhor ou pior em relação aos períodos anteriores, especialmente comparando trimestre contra trimestre e ano contra ano. E assim, além de recapitular quais são os principais eventos que fizeram as ações da companhia cair tanto nas últimas semanas, adicionando ainda a própria visão do Banco do Brasil Investimentos para o ano de 2024. Então vamos analisar tecnicamente para ver se as ações da Vale estão em um bom momento com as ações Vale 3, sempre de olho nos fundamentos da companhia, trazendo alertas aos investidores também. E justamente por trazer todo esse conteúdo para você logo pela manhã e resumido, é que te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações e, é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Bem, então vamos começar justamente pelo relatório de produção e vendas da companhia no primeiro trimestre do ano de 2024, para assim a gente entender se a Vale realmente está com um desempenho melhor. Esse documento foi publicado no dia 16 de abril de 2024. E é claro, ele vai ajudar a balizar os resultados do primeiro trimestre deste ano, do desempenho trimestral da companhia, e não apenas o de produção e vendas. De largada, o documento já informa que o desempenho do primeiro trimestre foi marcado pelas vendas robustas de minério de ferro, aumentando 15% na comparação anual. E sem dúvida nenhuma, esse foi um bom momento para aumentar as vendas. Afinal, se observarmos esse gráfico um pouco mais especializado do índice futuro do minério de ferro, que está compreendendo justamente o médio prazo, de alguns meses até poucos anos. E nesse aspecto podemos ver que do dia 1º de janeiro de 2024 até a última semana, do dia 22 de abril de 2024, teve uma severa queda das cotações no mercado internacional. A máxima chegou a $144,45, o que representou uma queda até o seu fundo de pouco mais de 33%. Depois, houve uma recuperação mais recentemente que chegou até 17%. Então, aumentar as vendas pode sim trazer uma compensação de toda essa queda que aconteceu recentemente com esse indicador. Afinal, o preço do minério de ferro vai influenciar diretamente o desempenho financeiro da Vale para o primeiro trimestre deste ano. Nesse relatório temos apenas a informação sobre as vendas e também sobre a produção. A empresa ainda destaca que, no caso do cobre, Salobo 3 atingiu 90% aproximadamente de taxa média de processamento no trimestre. Já o níquel, as operações do Canadá e da Indonésia entregaram um desempenho mais forte ano contra ano. Ainda assim, a produção de níquel caiu 4% ano contra ano e a produção de cobre aumentou 22% ano contra ano. Já a produção de minério aumentou 6% ano contra ano e ainda entregou 15% a mais de vendas neste período, do primeiro trimestre do ano de 2024, impulsionada pela maior disponibilidade de pellet feed, que é o minério de ferro de alta qualidade. No resumo da produção da Vale, temos que no primeiro trimestre, a empresa alcançou no minério de ferro uma produção de 70,8 milhões de toneladas, justamente porque esse relatório está em 1.000 toneladas. Então todos os valores que estamos vendo aqui estão em 1.000 toneladas, ou seja, 39,5 mil toneladas de níquel, 81,9 mil toneladas de cobre e Pelotas 8,4 milhões de toneladas. Todos esses resultados, na comparação trimestral, foram negativos, ou seja, comparando o quarto trimestre do ano de 2023, que é o trimestre imediatamente anterior, houve queda significativa de 20,8% no minério de ferro, 14% para Pelotas, 17,4% para cobre e 12% para níquel. No entanto, vale lembrar que o mercado da Vale, ele até possui contratos de demanda fixa, mas majoritariamente o mercado da Vale tem muitas oscilações, justamente porque é um mercado cíclico. E assim, se compararmos até mesmo por uma questão sazonal, o primeiro trimestre do ano de 2023 ficou bem abaixo do que a empresa conseguiu entregar neste primeiro trimestre. Nesta comparação, apenas níquel ficou negativo, com 3,7% a menos na sua produção. Os demais, 22,2% de aumento para cobre, 1,8% para Pelotas e 6,1% de crescimento para o minério de ferro. Mas é importante destacar
que, de acordo com o guidance da companhia, esses indicadores parecem estar defasados, ou seja, a empresa precisa se empenhar mais para alcançar esse guidance que foi projetado pela própria companhia para este ano. Como, por exemplo, o cargo-chefe da companhia, que é o minério de ferro, fechando em 70,8, se a gente multiplicar por 4, ou seja, se a produção fosse linear, o que a gente sabe que não é, a empresa fecharia o ano de 2024 em 283 milhões de toneladas, sendo que o guidance fica entre 310 e 320 milhões de toneladas. Já o resumo de vendas também teve forte queda na comparação trimestral. O quarto trimestre teve um desempenho muito superior ao primeiro trimestre do ano de 2024. Mas, novamente, tudo que foi dito a respeito da produção vale também para vendas. E se compararmos trimestre contra trimestre, ou seja, o primeiro trimestre de 2024 com o primeiro trimestre do ano de 2023, todos os resultados, exceto o níquel novamente, tiveram resultados melhores. Níquel caiu 17,5%, mas o minério de ferro teve aumento de 14,7%, considerando todos os seus subprodutos, e cobre teve crescimento de 22,5%. E é claro, com toda essa queda do minério de ferro e demais minérios também, a realização de preço é que não ficou boa. Finos de minério de ferro ficaram em $100,70, pelotas de minério de ferro 171,90, cobre 7.687 e níquel 16.848. Sempre lembrando que aqui está em dólares por tonelada. E aí, na comparação ano contra ano, ou seja, o primeiro trimestre do ano de 2023 contra o primeiro trimestre deste ano, o resultado não foi bom. Queda de 7,3% nos finos de minérios, mas teve crescimento de 5,8% em pelotas de minério de ferro, que aliás tem um valor agregado mais elevado. Ainda assim, queda forte para cobre e níquel também. Para cobre, a queda foi de 18,8% e para níquel, 33,3%. E observando isso, é que vale a pena a gente observar o que o Banco do Brasil Investimentos está informando a respeito deste relatório de produção e vendas. Aqui, para o Banco do Brasil, ele reduziu o preço-alvo das ações ordinárias da companhia Vale 3 e também as ADRs, ou seja, as ações da Vale no mercado americano, mas manteve a recomendação de compra. E é claro, isso pode até parecer estranho, mas é razoável imaginar que o preço-alvo não estava adequado. Até porque o preço-alvo agora é de R$80, pelo menos para o Banco do Brasil. Essa é a expectativa do banco para as ações da companhia para o ano de 2024. Afinal, o Banco do Brasil Investimentos não trouxe uma informação de qual seria a data específica para esse preço-alvo. Podemos assumir, então, que seria para o ano de 2024. Antes disso, para o Banco do Brasil, o alvo era em R$89 e as ADRs caíram de R$18 para R$16. Ou seja, estamos falando aqui de uma queda de pouco mais de 10% em relação ao preço-alvo original, 10,11% ou algo próximo a isso. E por que isso aconteceu? Bem, para o Banco do Brasil, os resultados vieram abaixo das estimativas, com um volume de produção de minério de 70,8 milhões de toneladas, que foi 2,7% superior à projeção do banco e representa um crescimento anual de 6,1%, como vimos. E esse resultado veio puxado pelo desempenho da operação da mina S11D, na verdade, o ativo mais importante da companhia, mesmo durante o período de chuvas e por maiores compras de terceiros. E, aliás, a S11D é o projeto Ferro Carajás, que é o maior projeto de mineração do mundo, inclusive. A Vale também teve que atualizar os seus preços de minério de ferro de $115 a tonelada para 103 em 2024 e $103 por tonelada para $92 por tonelada no ano de 2025 e $90 a tonelada para $86 a tonelada no ano de 2026. Mostrando que a própria companhia está enxergando o minério de ferro no mercado global com uma tendência de queda. Mas notem, esse aqui é o compromisso da companhia. Com a informação atual, a empresa precisa refazer suas estimativas. Só que isso aqui não pode ser tomado como garantia. Afinal de contas, ninguém sabe verdadeiramente qual será o preço de qualquer ativo na Bolsa de Valores brasileira ou internacional, seja até mesmo o próprio commodity. Atualmente, a tendência leva a crer que sim, as cotações estão em queda, mas existem vários fatores que podem influenciar no preço do minério de ferro. Recentemente vimos a Vale também sofrendo influências por conta do novo CEO. Teve vídeo recente aqui no canal, inclusive falando sobre isso, sobre o ex-conselheiro que teve que retificar a sua fala perante a CVM por denúncias que ele não pôde comprovar. Também teve recentemente influência política a respeito desse nome, que iria substituir Eduardo Bartolomeu.
O nome sugerido pelo presidente não foi aceito pelo mercado e o próprio indicado se retirou do processo. Mas o ponto-chave com certeza é a demanda internacional, porque ainda estamos vendo o mercado da China muito tímido em relação à expectativa que os investidores tinham a respeito do mercado chinês na compra de produtos de siderurgia e de mineração também. Sem falar que ainda tem os processos contra a Vale, ainda por conta de Brumadinho. Lembrando que o maior desinvestimento que a empresa fez em relação ao reparo dos danos das vítimas foi em 2019. O próprio Banco do Brasil listou alguns fatores de risco para a Vale, começando pela atividade industrial global, em ritmo mais lento do que era esperado e também da expectativa da retomada da China não se concretizando, afetando assim a demanda do minério de ferro, como eu acabei de explicar inclusive. Aumento na oferta de minério de ferro pelos principais produtores mundial, desequilibrando a relação oferta e demanda. O que essa frase quer dizer aqui? Significa que mais produtores mundiais estão entregando minério de ferro no mercado, o que faz a oferta aumentar. E se a demanda, ou seja, as empresas que estão interessadas em comprar o minério de ferro, é menor do que a própria oferta, é claro que vai puxar o preço para baixo. E também ele destaca novos eventos de rompimento de barragem passivos relacionados a Brumadinho, que está necessariamente relacionado a Samarco, além de perda de licenças que possam impactar as operações. Quando a gente observa esse gráfico um pouco mais especializado da Vale, na periodicidade diária, fica fácil de observarmos que realmente existe aqui uma lateralização de preços depois dessa queda forte que aconteceu no dia 11 de março. Recentemente explicado aqui no canal também, mas que primariamente estava relacionado à interferência política denunciada pelo ex-conselheiro e que recentemente trouxe vídeo aqui mostrando que ele foi obrigado a confessar que ele não tem como comprovar o que ele falou. De toda maneira, embora haja aqui uma lateralização de preços, notem que existe também uma pequena flâmula que está sendo formada neste período, podendo destacar o dia 8 de abril, segunda-feira, como sendo o precursor dessa flâmula, abrindo espaço então para que haja uma possível recuperação dos preços da companhia. Destacando novamente, as ações da Vale estão exatamente em cima da região de resistência de preços que eu havia trazido para a nossa comunidade, há várias semanas atrás, inclusive, nos R$ 63,12. Notem como as ações respeitam essa linha aqui, justamente porque é uma resistência. A próxima linha de resistência, caso essa aqui seja realmente superada, vai ficar nos R$ 65,36. Para quem já é membro do Ativo Virtual, tem acesso aqui ao script exclusivo do canal, que monta essa linha tracejada e também a média móvel, para ficar mais fácil de observar onde estão as resistências e suportes de preços. Linha tracejada em verde se torna resistência e a linha tracejada em vermelho o suporte de preços, através da ancorada de preços. Atualmente, as ações da Vale, com Vale 3, estão desvalorizando 9,94% nos últimos 12 meses. Isso nessa cotação dos R$ 63,33 pode despertar o interesse de alguns investidores. É claro, vai depender do seu perfil de investidor, para olhar para essa variação negativa e analisar se faz sentido essa empresa aqui na sua carteira. E que, aliás, seria até interessante você deixar nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito da Vale e tudo o que está acontecendo nas últimas semanas. Na verdade, podemos dizer até nos últimos meses. O PL da companhia é de 7,20, lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, algo que podemos interpretar como o mercado precifica as ações da empresa baseado na capacidade de geração de lucros dela. E 7,20 é bem abaixo do benchmark de mercado, que é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos, exatamente o que a Vale entrega. Mas o benchmark é apenas uma referência. Já o PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, mostra que a empresa está 51% acima do seu valor patrimonial, com um belo dividend yield de 11,03%. Não faz muito tempo, também trouxe um vídeo no canal com o valuation da Vale, além do Fique Preparado, com a projeção de dividendos e preço teto da companhia. E como a empresa está para publicar o seu desempenho trimestral e não apenas este que acabamos de ver do relatório de produção e vendas, seria interessante você deixar nos comentários abaixo se você gostaria que eu trouxesse um novo Fique Preparado avaliando a empresa de ponta a ponta e revisando também as projeções e preço teto para a companhia. Se observarmos a média do segmento da empresa, ou seja, minerais metálicos, fica fácil de perceber, o PL da Vale está muito descontado também em relação à média das empresas que estão nesse segmento, que tem um múltiplo de 10,73. Inclusive, se observarmos a própria média histórica do PL da empresa, é de 12,06, isso considerando desde o ano de 2014, ou seja, 10 anos. Não deixando dúvida que 7,20 mostra sim que a empresa está bastante descontada em relação à média histórica dela, com exceção, é claro, dos anos de 2021 e 2022, em que a empresa estava com um PL muito mais descontado, aproximadamente 3 a 4 vezes. Já no PVP,
A empresa com 51% acima do seu valor patrimonial, também muito abaixo da média do segmento, que é de praticamente 100% acima. Agora, o dividend yield está poluído. Por alguma razão, esse percentual não é o percentual correto, mas o dividend yield histórico da empresa é de 6,67%. O atual, de 11,03%, já deixa claro que a empresa vem numa tendência de alta a partir do ano de 2023 e superou inclusive o ano de 2022. Recentemente, no ano de 2021, a empresa chegou a pagar incríveis 18,79%. Mas vá deixando nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito da Vale e também qual a sua expectativa para o desempenho trimestral da companhia. E desde já agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.